Olá pessoal, você está no canal Foca na Fono, eu sou a Marília Seno e se você ainda não se inscreveu, aproveite e clique aqui. Nós falamos sobre o desenvolvimento infantil e o tema de hoje é: meu filho tem dislexia. Será que ele pode ou deve repetir de ano? Vem comigo que eu te explico. Então vamos lá, pessoal. Essa pergunta eu recebi da Franciane de Campo Grande e ela diz que o filho dela tem 9 anos e um diagnóstico de TDAH e dislexia. E ele não consegue acompanhar muito bem a turma e a escola não faz nenhum tipo de modificação curricular. Ela quer saber se ele deve reprovar de ano ou não. E essa é uma dúvida muito comum, pessoal. Vamos falar aqui hoje um pouquinho sobre a questão da retenção escolar. Não somente nos casos de TDAH e dislexia, mas também nos casos do público-alvo da educação especial, que são crianças autistas, com deficiência ou com altas habilidades, superdotação. O que acontece, gente? Eu sempre faço a seguinte colocação: vai ter algum benefício a criança ficar retida? Agora estamos falando das crianças que têm um transtorno, uma condição orgânica que acaba deixando ela com um atraso significativo com relação aos seus colegas na aprendizagem, né? Até que ponto, então, uma criança fazer novamente a mesma série, o mesmo ano escolar, vai ser benéfico para ela, para o desenvolvimento dela? Vamos lá, gente. Nós temos que levar em consideração diversos aspectos. Não existe receita, pessoal. Cada caso é um caso diferente que precisa ser analisado por várias vertentes, por uma equipe, pela família, pela escola. Então, nenhum profissional, ninguém pode dar uma opinião isolada para a gente definir o futuro e a vidinha dessas crianças. O que a gente precisa fazer? Vamos analisar em primeiro lugar o diagnóstico dessa criança, gente. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que eu já vivi por vários anos. Então eu tenho conhecimento ali real do que acontece nessas situações. Tem uma criança, por exemplo, que está com 4 aninhos, está ali no último ano da educação infantil, no final do ano ela vai passar para o primeiro ano do ensino fundamental. Aos 3 anos, essa criança não falava e descobriu-se que ela tem uma deficiência auditiva profunda. Ela precisou ou colocar um aparelho de amplificação sonora, o AASE, ou de repente fazer uma cirurgia de implante coclear. Ok, uma criança que não escutava, portanto ela não falava, mas até os 3 anos ninguém sabia o que acontecia, qual era o motivo desse atraso na fala. E ela, daqui um ano, menos meio ano, estará passando para o primeiro ano do ensino fundamental, no qual ela aprenderá de maneira formal a leitura e a escrita. Ela vai se alfabetizar. Pensa comigo, gente. O processo da alfabetização, ele deve ser natural e prazeroso. E para que ele aconteça, as crianças precisam ter adquirido as habilidades preditoras da alfabetização, antecessoras. Uma criança que até os 3 aninhos não escutava absolutamente nada, vocês imaginam o atraso que ela tem relacionado não só à fala, à conversação, pessoal. Quando eu digo a palavra linguagem, eu estou me referindo ao significado das coisas, à função das coisas, à nomeação de objetos, de animais, a entender o som que cada bichinho faz, a conseguir fazer uma relação de que quando eu falo a palavra mãe, eu estou chamando aquela pessoa, quando eu falo eu estou chamando a minha professora. Então, é todo um contexto abrangente para o qual uma criança que colocou um aparelho auditivo, fez um implante coclear aos 3 anos de idade, ela está nascendo para o som naquele momento. Então, é como se ela estivesse saindo da barriga da mãe dela para os sons auditivamente naquele exato momento. Vocês acham
que ela tem alguma expectativa boa de se alfabetizar normalmente, se nós contarmos que daqui a 2 anos, no primeiro ano da educação, do ensino fundamental, ela vai estar totalmente diferente, até em termos de conhecimento de mundo dos seus colegas. Então, gente, por exemplo, nesses casos, é claro que a retenção escolar, ela não só é desejada, como ela é indicada, pessoal. Eu preciso recuperar por meio da minha estimulação ambiental, por meio da inclusão dessa criança no meio de outras da mesma faixa etária. O meu objetivo principal com esse aluno é estimular a linguagem oral. Eu preciso correr atrás do prejuízo. Então, para essa criança, sim, é indicado que ela permaneça mais um ano na educação infantil, porque esses 10 meses vão fazer toda a diferença na vida dela, em termos de número de palavras, de vocabulário, né, de conhecimento, de relação de significante e significado, de tudo. Daqui a um ano ela estará mais bem preparada para ir para um primeiro ano. E não digo que ela estará pronta, ok? Agora, vamos mudar para o diagnóstico, como a nossa seguidora falou aqui, do filho dela, que tem, não me lembro se 8 ou 9 anos, né? Tá no 3º ano, e fica ou não retido. Gente, crianças que têm o laudo de TDAH e dislexia, elas precisam de adaptações curriculares. Isso é lei, a Lei 14.254 de 2021 garante ajustes nesses casos, nessas situações, para quê? Para possibilitar que esses alunos tenham acesso ao conteúdo como qualquer colega de sala de aula. Uma criança com dislexia ou TDAH tem quais manifestações, gente? Uma desfluência na leitura, colocando as duas no mesmo pacote relacionado à aprendizagem. Uma troca de letra na escrita, dificuldade com relação letra-som, dificuldade de interpretação, compreensão textual, se houver uma descalculia associada, uma dificuldade de realizar problemas matemáticos, uma dificuldade ou prejuízo na realização de cálculos, de contas, de raciocínio lógico, de memória. Então, gente, essas habilidades, elas têm uma origem orgânica que justificam esse comprometimento. E mesmo elas estando em terapia psicopedagógica, neuropsicológica, fonoaudiológica, algumas características são persistentes. Elas não vão mudar, elas não vão passar. Ele vai progredir, ele vai melhorar, ele vai descobrir estratégias para aprender, para estudar para a prova, e isso durante até a sua vida adulta. Porém, algumas trocas, a dificuldade para interpretar e compreender, a leitura desfluente, ela vai persistir. E cabe à instituição educacional ajustar o currículo dela para que passe por essas barreiras de uma forma muito natural. Você acha que isso é difícil? Não é. Não é difícil, pessoal. Vamos pensar da seguinte forma, eu gosto de dar esse exemplo, vocês já devem ter visto esse exemplo em outros vídeos meus. Eu acho que é mais fácil de visualizar quando a gente fala de uma deficiência física, né? Porque todo mundo que olha vê uma criança numa cadeira de rodas, tá? Vamos imaginar que na minha escola tem uma menininha cadeirante e a minha sala de aula, que ela precisa ir, fica no 2º andar. Como que ela vai fazer para chegar no 2º andar, gente? Ela só vai conseguir chegar lá se ela pegar o elevador. Ela usar o elevador, eu vou estar facilitando a chegada dela até essa sala de aula? Ou eu vou estar possibilitando que ela chegue à sala de aula dela? Vocês conseguem entender? Eu não vou deixar mais fácil, porque se eu não colocar um elevador à disposição dela, ela não vai conseguir assistir a aula. E é exatamente isso que acontece, gente, com crianças com TDAH e com dislexia. Se eu não eliminar barreiras pedagógicas, eles não vão conseguir entender. E é muito mais fácil do que eu colocar um elevador.
Agora, a gente precisa de mudanças atitudinais. A primeira mudança que tem que ter é eu querer sair da minha zona de conforto e buscar alternativas. E não estou dizendo que o professor tem que fazer isso sozinho, viu, pessoal? Porque isso faz parte de todo um estudo. Isso cabe à escola providenciar uma formação para esses professores. Se as pessoas não têm tempo de entender o que isso acontece, elas têm que contratar um profissional para explicar isso, para dar uma formação continuada, para dar uma assessoria, igual várias prefeituras têm feito, gente. A gente tem que ensinar, capacitar, mostrar como identificar cedo esses transtornos e não esperar a criança ter uma desmotivação, não querer ir mais na escola, ter aqueles comportamentos de agressividade em casa, não querer fazer tarefas para tomar alguma atitude, para perceber que alguma coisa está errado. E não me venha com aquela história, cada um tem seu tempo. Não tem, gente. Criança que no final do segundo ano não lê frases tem um atraso. Principalmente se for de escola particular, pessoal. Porque, infelizmente, a gente tem que considerar essas diferenças de acesso mesmo, de estímulo, né? Então, gente, vamos lá. A criança disléxica com TDAH, o que ela precisa, então? Como que eu vou eliminar essas barreiras? Vai valer a pena ela repetir? Não, ela não precisa repetir, porque ela não vai melhorar nesse ano que ela vai fazer de novo. As limitações dela, os déficits em algumas habilidades vão permanecer, independente dela fazer novamente aquele ano escolar. O que eu preciso fazer é achar caminhos como, por exemplo, gente, a professora vai fazer uma prova para ela, vai ser diferenciada, principalmente se ela estiver no 8º ano, no 1º ano do ensino médio. Eu preciso de enunciados mais sucintos, mais curtos. Muitos alunos, não são mais crianças, né? Nessa idade, eles vão precisar que a professora leia para eles, ou a professora ou qualquer pessoa. Porque se ele não escutar, ele não vai conseguir compreender, fazendo uma decodificação da forma como ele faz. Porque ele tem um desgaste tão grande para entender que cada letrinha tem um som diferente, que não sobra memória e nem atenção para ele prestar atenção, né, no que ele está lendo, para ele compreender, para ele focar no conteúdo. Vocês conseguem alcançar isso? Então, por exemplo, eliminar barreiras para o disléxico, principalmente o disléxico grave ou o TDAH, é alguém ler o enunciado para ele, é o reduzir o tamanho do enunciado. Agora, se eu tenho um disléxico leve, é eu aumentar o tamanho da minha fonte, é eu usar a fonte tipo Arial, é eu aumentar a distância entre uma letra e outra, entre uma linha e outra, desculpa. Então, esses são caminhos muito simples, pessoal, que não cabe mais dizer que eu não sei o que fazer, eu não vou fazer adaptação, né? Isso não existe. Eu acho que sim, a escola está correta de pedir um laudo, um documento de um profissional, de um médico, antes de iniciar um processo de adaptação, porque senão nós teríamos quase que em alguns lugares 50% da sala de aula querendo as adaptações, e ela não cabe para todos. Realmente alguns têm a dificuldade de aprendizagem, que com terapia e intervenção clínica vai melhorar, né? E ele vai se equiparar o desenvolvimento dele com o restante da sala de aula. Mas as crianças que têm um laudo, que estão em investigação, elas precisam desses ajustes, ok? E isso vai refletir diretamente no emocional delas. É muito evidente, porque a partir do momento que a criança entende que ela não está conseguindo, não é porque ela não sabe ou não quer, mas porque existe realmente uma causa que não a permite aprender como os colegas, reduz o nível de ansiedade dela, ela começa a compreender, a família cobra de uma outra forma e tudo fica um pouco mais leve, esse caminho dela. Então, gente, outra questão de adaptação curricular, que isso é para todos. Como eu disse para vocês, também não existe receita. Cada caso tem que ser analisado individualmente, considerando os déficits e as habilidades para que se façam as modificações necessárias, ok? E a adaptação de provas, ela não deve ser feita de tal forma que a criança vai achar aquilo muito fácil, vai tirar 10 em tudo. Não é para ela tirar 10, é para ela ter condições de realmente tentar fazer, mas tendo acesso ao conteúdo. Ninguém aqui pede para a escola dar nota. A gente vê muitos pais que chegam na clínica e falam: a escola só dá nota alta para ele, por isso eu não tinha percebido até hoje o tamanho da barreira e da dificuldade que ele tem pedagógica, né? Então, o grande desafio aí é você entender como é o limiar aonde eu tenho que fazer a minha adaptação curricular
caminhar, né? Essa prova, ela não pode ser nem muito fácil, que o aluno só tire 10, porque aí realmente eu tô tornando a vida dele muito mais fácil, não é isso que eu quero, não é esse meu objetivo, nem muito difícil, a ponto dele não conseguir tirar um 10. Então eu digo que assim, a inclusão, gente, é possibilitar a nota 10. Se eu faço uma prova para o meu aluno e ele pode tirar 10, eu estou fazendo a inclusão, eu estou incluindo ele dentro do sistema, tá? E o que acontece? Para o TDAH e para o disléxico, eu não posso descontar notas por troca de letra, por omissão de letra, por erros ortográficos, gente. Por quê? Essas crianças sempre vão ter essas trocas, sempre vão ter esses erros. Se eu for descontar cada troca que ela tem, eu não estou possibilitando que ele tire nota 10. Entenderam? Então, gente, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Então, pessoal, não tem que repetir o disléxico e o TDAH, tem que tomar providências para que ele consiga fazer uma prova que também pode ser numa sala separada, ele também tem direito a um tempo maior para executar essa prova, igual acontece no Enem, igual acontece nos vestibulares. Só que é engraçado, porque essas adequações acontecem lá na frente, só que o aluno não consegue chegar até lá. Porque isso não acontece ali na base da educação, que é onde devia ocorrer, ok? Pessoal, é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mandem mais dúvidas lá no Instagram, que a gente traz aqui e discute com vocês. Até a próxima. E se você não se inscreveu, aproveite e clique aqui.